Vamos começar assim. Eu estou me realizando, eu acredito que eu poderia até ser processado por isso, porque eu estou cometendo um abuso. Eu trouxe Nando Garcia, que é um fenômeno, é um monstro, é o maior, acho que consultor do Brasil, psicoterapeuta mesmo, mentor. Trabalho a mente de donos. Cara. Sou psicanalista, psicólogo, administrador, neurocientista e tenho um único notório saber de empreendedorismo na América Latina. Então, entendo como funciona essa caixinha aí, dos empreendedores por personalidade, 3,5% a 5% da população mundial. Isso é outro papo, outro assunto, porque o ser humano ele precisa se conectar. Pode ser, você está em cima da minha mesa, desculpa, Nando. Imagina, em determinados momentos, a gente precisa, desde o nosso atavismo lá de trás, quando a gente era bicho, quando a gente atirava atrás de soltava uma flecha, uma lança atrás de um arbusto para pegar uma ratazana e pegava uma anta pré-histórica, a gente não acreditava que era a nossa capacidade, porque a gente desenvolveu a necessidade de ser transcendente. Então, a gente agradecia o Deus vento, o Deus, isso nos acompanha. A gente precisa de uma conexão com o divino, com algo sobrenatural, com algo que faz parte da espécie humana, porque a gente não cabe na nossa qualidade de ser humano. Né? A gente precisa, de alguma forma, ser enviado. Então, essa necessidade no atavismo, lá na espécie, todo mundo precisa se conectar com algo maior, mesmo que diga que é ateu. Então, isso é uma necessidade nossa que o cérebro aprendeu a desenvolver. Nós temos necessidade de ter uma base. Sim, e de ter uma conexão com algo sobrenatural. Porque às vezes acontecem coisas que a gente não consegue explicar. Como nós aqui, por exemplo, quando você estava me dizendo coisas, né? Quando você pensou, tem coisas que acontecem. Esse acontecimento, a gente não pode ficar com isso no racional. A gente precisa, por isso, depositar isso numa outra crença, algo superior a nós. E que na psicanálise clássica, na realidade, nada mais é do que Deus convosco. A nossa capacidade de atingir resultados a partir do nosso preparo. Então, você tem coisas diferentes que viabilizou isso aqui. Todo mundo tem, mas é tão restrito a nossa compreensão, que a gente precisa atribuir à nossa competência algo maior, como se a gente não aceitasse que a gente também tem condição de conquistar. Quando a gente fala de fé, seria? Exatamente, a fé ainda é algo mais profundo. A fé é o exercício constante da determinação. Um indivíduo sem fé, ele perde a capacidade de continuar. Um indivíduo sem fé, ele perde a capacidade de eleger aquilo que ele determina fazer. Então, a fé existe, por mais que as pessoas digam, né, porque tem aqueles céticos de plantão, né, mas tudo é demagogia. Quer dizer, se fala uma coisa que, na realidade, lá nas entranhas, modifica tudo. E é isso. Quando o indivíduo ele diz que ele acredita que foi o universo, é algo identificado. Então, primeiro que a gente tem que lidar com isso diplomaticamente, né? Depende de como a gente coloca isso, a gente fere valores na sociedade. Por quê? Para algumas áreas da psicologia, Deus é a nossa capacidade de se conectar com o que é chamado de ofício. Se a gente faz algo, essa é uma curiosidade importante. Lá atrás, quando tinha os feudos e a plebe, o reinado de sábado abria os portões para os plebeus, abria os portões para que o povo entrasse. Então, se constituía aquelas feirinhas no ambiente dentro do castelo. E era o sábado, o dia que a rainha se preparava para manter contato com eles, para descer e se humanizar. Então, no sábado, vinham as pessoas e traziam, por exemplo, a toalhinha feita de crochê, a estatueta de madeira. Então, a rainha descia para achar alguma coisa, como as tuas coisas que você compra, assim, quando vai viajar e que você estava me contando.
E aí ela descia com o séquito dela, com aquela turma toda. E por um código social, a rainha não podia se dirigir aos homens. Então ela se dirigia assim, sempre à dona da barraca, a esposa. Então todo mundo ficava apreensivo para ver aonde a rainha ia. Então, será que vem vindo? Será que vem vindo? Não poderia vem cá, não poderia, porque é ela que escolhia. E quando ela se aproximava, nossa, a rainha veio aqui falar comigo. E ela falava com a mulher. Quando ela se dirigia ao homem, com muito respeito, existia um código. E ela sempre, por uma questão de diplomacia, perguntava: com que você trabalha? Quando respondiam, ela perguntava em seguida: qual é o seu ofício? Quando o cara dizia: com que você trabalha? Eu trabalho como marceneiro, fazendo mesa, fazendo cama, não tinha dignidade. Por mais que você tivesse 9 filhos e trabalhasse muito e fosse, por que não tinha dignidade? Por isso que ela ouvia o trabalho e depois perguntava: e o seu ofício? O ofício é ser carpinteiro. Por quê? Quando você coloca a tua arte no mundo, você se conecta com o universo de uma forma diferente. Acontece uma recriação. Recriar. Então, vinha, por exemplo, o marceneiro, ele trabalha para fazer dinheiro. O carpinteiro, ele acha uma solução. Então, por exemplo, você tem um canto lá, meia coluna. Então ele joga uma madeira, põe um entalhe, coloca uma machetaria. E quando você passa, você olha como isso aqui. Quando você passa, você olha e fala: nossa, que legal isso aqui, que legal essa. Quem é que fez isso? E nesse momento você recria a vida do indivíduo com a própria arte. Caramba. Então dá uma vontade de reproduzir, de dizer: eu queria o telefone dele. Então a rainha virava por um código de conduta. Primeiro ela se relacionava com a esposa, mulheres com mulheres. Depois ela se dirigia ao homem e perguntava: com que você trabalha? Às vezes eles diziam: não é um trabalho, é um ofício. E aí ela dava continuidade à conversa. Então ela alimentava a nobreza de quem tinha um ofício, aonde você coloca a sua arte de viver, a sua conexão com o mundo, onde naturalmente as coisas vão acontecendo. Então, se você é mais um, você é um cara que trabalha. Se você tem um ofício, você se conecta com algo maior. Diferenciado. Uma energia que recria a existência, uma energia que toca no teu coração, que te encanta quando vê, que olha e diz: nossa, que bárbaro isso tudo que alguém recriou. E eu saio daqui com desejo de ver um quadro desse, de ver esse relógio. Eu falo: eu já vi isso, eu quero atrás disso. Aí eu vi o gorila com o som, eu falei: eu adoro essa coisa dos gorilas. Recria. Por que recria? Porque você toca o meu inconsciente. Então, se você monta essa sala e você naturalmente é um arquiteto, um decorador, nesse momento você coloca a tua arte. Isso conecta o universo. Faz com que eu saia daqui melhor. Faz com que eu saia daqui com um toque na forma como eu me emocionei, senti. E é isso que as pessoas que dão certo se conectam com o seu ofício de viver. Colocar as questões emocionais e psicológicas à tua sandália. Quando você diz: eu gosto de sandália, a tua marca traduz alguma coisa que, para alguém que gosta de sandália, eu acho que está dando para entender, Alex? Tá, eu tô viajando até, nós estamos no caminho certo, então ele tá dizendo também, então eu tô fazendo tudo que eu acho legal. Tanto é. E eu tô também pensando já no marketing da empresa, porque quando a gente constrói algo diferente, a gente se torna esse marceneiro diferente. Marceneiro diferente do carpinteiro, porque o carpinteiro coloca uma arte. Isso. Não é só servir o buffet. Carpinteiro. Então o carpinteiro encontra um jeito de recriar
A emoção vivida na Pô, eu queria que o chefe estivesse ouvindo isso. Fantástico. Um chefe de cozinha é um tipo de arte, né? A sua forma de pensar isso aqui é um tipo de arte. Não é mais um podcast. É um podcast que tem que ter uma categoria diferente. Por isso você chega até mim. Essa conexão é algo maior do que alguém que produz podcasts sem que tenha um motivo, um propósito maior. Pô, eu tô me sentindo demais agora, porque eu tô me sentindo no culto quando eu tinha 20 e poucos anos, na congregação que eu nasci, e que eu só focava naquilo que me fazia bem, do que o cooperador estava pregando. Mas eu tô recebendo tudo que você tá falando como bem. Isso. Eu tô entendendo, cara, tô no caminho. Assim o flow... Ouvindo isso de um grande mestre, com certeza. O flow, ele acontece assim, quer dizer, as coisas vão dando certo, porque a inspiração vai conectando o inconsciente das pessoas. Então, algo me remete a Londres. Londres me dá uma vontade, puta, eu preciso voltar de novo, eu estou com saudade. E aonde eu acho esse quadro? Tudo que é de relógio, isso me toma. Isso é o teu toque no mundo. Então, é isso que a gente tem que pensar. O executivo, o dono de empresa, o cara que sublima, chama sublimação, questões da tua primeira e segunda infância. Eu gosto de citar esse exemplo, porque é um mecanismo de defesa. Concordo demais. Isso. Eu uso muito disso. É algo mal resolvido lá atrás, que a gente coloca no mundo. Então, por exemplo, eu vou mandar os prints para você dos estudos que eu anotava tudo. Então, aqui eu preciso te provar que eu fiz. Não precisa. É só para você entender por que você se conecta. Porque é algo especial, como se fosse um imã. Atrai, existe, conecta. Essa é a arte de um negócio dar certo. Não é fazer para você ganhar dinheiro. É fazer algo que traduza o meu jeito de criar. Então, todo ofício carrega uma arte. Toda arte determina a sustentabilidade de um negócio. E quando a gente identifica nessa arte os pontos que você está chamando, são insights, cara. Demais, isso muda total. Isso, porque são conexões. É como, uma vez eu dava um curso que chamava Empretec, não sei se tu já ouviu falar. Empretec, já ouvi. E aí, num determinado momento, eram 12 dias na época de imersão. Em um determinado momento, a mulher me chamou, era uma participante, uma empresária, ela me chamou e disse assim, você tem um negócio, um cone. Eu vou te chamar de Cone Man. O que é isso? Uma conexão. Ao te pensar, algo me conecta mais contigo para que eu possa pensar o teu inconsciente. A viagem de Dubai, a tua ansiedade, a euforia em me conhecer, a gratidão de poder estar aqui, a validação do podcast, tudo isso está no teu inconsciente. Tudo está aí. Então, quando eu estou aqui, isso também me toca. A importância que você me coloca num lugar é a importância da tua arte conectada ao teu funcionamento, ao teu existir. Teu vivido não aparece à toa no negócio. Teu vivido tem uma marca dentro do negócio, no teu ambiente de trabalho, na forma como você atende o cliente, naquilo que você quer marcar o mundo, nos objetos. Ninguém poderia descrever melhor isso. Isso é arte. Estou vivendo um sonho. Eu deveria pedir licença para falar, para cortar você. Nossa, por favor. Não, jamais. Eu estou aqui. Não, é incrível, ainda bem que eu tenho isso gravado. Eu ia perguntar para você até a sociopatia, porque eu peguei toda uma fala tua, dessas lives que você dá, e eu, fiz a minha imersão nela lá, comecei a redigir tudo, tenho tudo no meu computador, meia noite, sobre, você estava colocando, estava fazendo uma análise sobre a sociopatia e a psicopatia no indivíduo tal. Perfeito. Eu queria aplicar isso na política, mas é um assunto delicado a gente falar sobre isso. Delicado. Porque precisa, para ter sucesso na política, o cara ele tem que ter um perfil forte de sociopatia? Esse assunto que eu excelente pergunta. Mas a gente não pode discutir isso. Não, a gente discutiria muito brandamente, porque assim,
existem 3 estruturas de personalidade. E o sociopata é o que mais atrai. Isso. Exatamente. Então gostei. Estamos tocando o barco. A segunda estrutura, a primeira é o neurótico. Vivemos na falta. Tivemos proibitivos o suficiente. Então, devolve o brinquedo pro teu irmão. Não mexe no controle remoto agora. Se não comer tudo, não vai comer doce. Então, os proibitivos de 0 a 7 anos, primeira infância 0 a 2, segunda infância de 2 a 7. Se teve proibitivo suficiente, lá para nós psicanalistas é chamado de superego. É um juiz interno, que isso aqui não pode fazer, isso aqui, e a gente vai adquirindo isso durante a criação. Se teve proibitivos o suficiente, você não desenvolve a sociopatia ou a psicopatia. Se a segunda estrutura não teve proibitivos o suficiente, então a criança se joga no shopping, começa a chorar e rodar no chão e quero sorvete, a mãe, tá bom. E os proibitivos passam a ser frágeis e a criança começa a notar artifícios e recursos para controlar o ambiente. Se esses proibitivos, o não, o papel de figuras de autoridade, os limites de quem quer essa camiseta, aonde você pegou isso aqui não é hora, vai para o banho agora. Se isso não tem, a criança começa a manipular o ambiente, não há proibitivo suficiente. Então ela se desenvolve transgredindo. E ela se desenvolve sem empatia. O importante é o que ela quer fazer. E ela desenvolve uma habilidade de persuadir e controlar pela tirania e pela sedução. Então, se eu sou um sociopata, eu estou pouco me ferrando com o que eu vou aprontar contigo. Se é estratégico para mim, eu vou fazer o que eu quero, te manipulando. Então, existem ambientes que atraem mais sociopatas. Então, existe uma lista, uma pesquisa. Primeiro lugar são cirurgiões. O segundo lugar são CEOs. O terceiro lugar são políticos. Terceiro lugar. Isso. E o que mais causa traumas. Aonde tem mais sociopatas, numa ordem hierárquica, se a gente pegasse 100 pessoas, em primeiro lugar, cirurgiões ganhariam. E eu estava contando uma curiosidade para o Gabriel, que a gente vai encontrar, eles variam entre 3,5% a 4,5% da população. Então você vai encontrar cerca de 15 a 17 durante a tua vida, sem saber que são. Então você vai viver e vai encontrar um sociopata, um psicopata. Caramba, bastante, né? Agora, quando você vai para as organizações, esse 4,5% pode chegar a 16%. Então, depois de um nível hierárquico nas grandes corporações, os manipuladores, os transgressores, eles se tornam naturalmente os comandantes invisíveis, que juntam e manipulam as situações com 4 características: controle pelo dinheiro, controle tirânico, ou seja, ou faz como eu quero, ou vai acabar indo embora. Controles por sedução. Olha, nossa, que perfil se você quiser, excelente, faz do teu jeito, vai ser ótimo, assim, aí você volta, não consegui, não deu certo. Faz do teu jeito, mas tá com controle. Exato, todo tempo, mas aí ele faz assim, tá vendo, que não dá certo, você precisava de mim. A atitude é, eu vou te ajudar. A terceira coisa é quebra de vínculo. Então, eu sou teu amigo, de repente eu te apresento uma pessoa, vamos chamar ela de Renato, e ela é um sociopata. Ela vai começar a se relacionar com você e comigo. Daqui a pouco ela começa. Cara, eu tenho um negócio para te dizer, eu estou até mal de dizer isso, porque ontem eu saí com o Alex, putz, o Alex falou mal de você, fiquei até sem graça na mesa. E nada disso aconteceu. Aí depois ele veio para mim, vai para você, e... Eu não acreditei quando o Nando abriu a boca e queimou teu filme na reunião.
Nando não gosta de você, né? Fala pelas tuas costas, como... E daqui a pouco você não quer mais falar comigo. E eu não sei por quê. Eu não quero mais falar com você. Você não sabe por quê. Ele entrou no vínculo, estabeleceu o vínculo e começa a manipular nós dois ao bel prazer. Isso é a força do sociopata. E a quarta, os aprisionamentos com relação a trabalho. Porque se eu começo a te remunerar muito bem, se eu começo a ter você e daqui a pouco você não tem condição de ir para outro lugar, agora você é meu. Então, esse controle, a ausência completa de empatia. Eu não quero saber por quê, porque não teve limite. Então, na política, é o terceiro meio que mais atrai sociopatas. Não que todo político é um sociopata, mas no métier político chegamos a quase 16% estatisticamente, como em grandes corporações, como em cirurgiões de alta competência, porque eles precisam desenvolver de alguma forma a ausência de qualquer vínculo afetivo. Então eles são tão hábeis que um tipo de mecanismo de defesa é o que impera no funcionamento dessa estrutura, que é a capacidade de isolar o afeto. Então, teu filho, alguém do teu amor, do teu carinho, está operando num determinado momento, fazendo uma cirurgia no cérebro, e ele está aqui naturalmente sem nenhum sentimento relacionado a isso, porque ele aprendeu a isolar. Então, o inconsciente dele trabalha não sofrendo pelo que acontece no outro. Se eu tenho numa régua de 0 a 10 um sociopata, para algumas áreas da psicologia, ele seria uma nota 5 na régua. Quando você descobre um sociopata, teu problema terminou ali. Mas quando você descobre um psicopata, para algumas linhas, volto a insistir, juntam e chamam da mesma forma, para outras compreensões, o nível e intensidade da transgressão. Então, um psicopata mata. Se você descobre um psicopata, o seu problema começou ali. Você já está todo enrolado. Então, na política existem sociopatas de plantão, bons políticos, porque a política é uma profissão, é barganha e troca. A gente não entende isso de uma forma simples. Então, quando a gente pensa tudo isso, quem é o indivíduo, como a gente falava? O indivíduo que cuida da sua capacidade empática, cuidar do outro, é um indivíduo que tem a possibilidade de encontrar o sucesso em negócios. Então, esse é um pouco a realidade do que falamos sobre a sociopatia. E quando eu fui no Jô... Você falou dos 3 níveis que eu vi. São 3 estruturas. A primeira, neurótica, teve proibitivos o suficiente. Isso, na primeira infância 0 a 2, a segunda 2 a 7. E aqui mora uma curiosidade. Muito empreendedor por personalidade, em alguns momentos, se assemelham aos traços sociopatas. Porque se ele quer alguma coisa, ele é tão determinado que muitas vezes ele é um tratorzão. Ele passa por cima do bem-estar das pessoas. Então, isso não quer dizer que ele seja um sociopata, mas muitos empreendedores por personalidade, 3,5% a 5% da população mundial, megalomania, pressão por falar, impulsividade por aquisição, impulsividade sexual, redução da necessidade de sono, violência contra ele, contra outras pessoas, baixa qualidade de receber feedbacks negativos, a tolerância baixa. Esse conjunto de características faz, muitas vezes, eles atropelarem um monte de coisa. Então, em negócios, temos, às vezes, mais ou menos. Mas desenrola coisas que eu falo de outros assuntos. Você falou o terceiro. A terceira... Não, eu quero que você passe todo dia comigo aqui. A terceira, nós podemos ter isso, nós podemos depois pensar. Um programa recorrente. Eu estou cheio de perguntas, por isso que eu estou confuso. A propósito do nosso pod, era a princípio fazer algo hobby. O chefe falou, faz hobby. Você não depende disso, você depende da agenda do Tainan. É que fosse um pod que a gente batesse um papo sem roteiro. É contar a história de pessoas que têm histórias
e as suas, além de histórias, você é um mestre em construir, acredito que, histórias de pessoas. Né? Quando eu digo construir, você pega o indivíduo, eu aprendi essa palavra com você. Como indivíduo, eu juro, aprendi isso. Não é coisa de polícia, aprendi com você. Você pega o indivíduo e você transforma ele. Você constrói, você trata ele. Eu vi um filme durante o voo que o escritor, considerado um dos melhores do mundo, a história dizia, ele dizia o seguinte, ele foi diagnosticado no final do filme, lá pro final, que um filho dele se matou na mansão dele, se jogou no lago e se matou. E o filho dele estava todo seguindo. Tinha acabado de escrever todo um livro de romance, essas coisas de histórias fictícias, etc. E o outro filho ele é muito obcecado para que o filho se torne um grande escritor. E para isso eles contrataram um professor gente, como é que se diz o professor em psicologia, línguas. E esse professor estava escrevendo também, finalizou um romance. Só que eu não sabia disso, estou aprendendo. Os livros, eles precisavam ser escritos à mão. Até queria que você me ensinasse sobre isso. É período isso, de escrever à mão um livro? Por quê? O primeiro, total à mão. Para depois ir para... Ou é de época? Eu não sei. É de época. Primeiro, são 3 coisas atrás disso. Né? Toda vez que você usa o braço e a mão, você retém 50% a mais o aprendizado. Na época, por exemplo, não sei se o filme que você viu é um filme de época, não se tinha a tecnologia que você tem hoje. Eu acho que é um filme de... E a mais próxima era a máquina de escrever. E até hoje... Já tinha computador. Mas eles... Então isso é a característica e a qualidade de cada um. Entendi. Assim mesmo. Na tecnologia atual, obviamente, quem se dá melhor com a tecnologia vai acabar mais facilmente escrevendo, se é um livro, se é um roteiro, se é um relatório, porque se errou, você já arruma ali. Se você está escrevendo, você tem que apagar, rearrumar, reordenar. Então, naturalmente, cada um tem seu estilo, mas eu sou da geração X. Nascidos de 64 a 82. Eu quero então, muito ouvir sobre isso. Eu sou dessa época de escrever. Então, às vezes, para mim, é muito melhor eu colocar em tópicos coisas do que ir para o celular. Por quê? Atavicamente, lá atrás, nós como animais, atavicamente, existe uma rejeição à tecnologia. O cérebro não aprendeu. Quer ver? Quantas fotos você tem nos teus arquivos eletrônicos ou nas nuvens? É uma pergunta. Quantas? Nossa, 50 mil, 36 mil. É incalculável isso. 100 mil. Você vê? Suponhamos. Não, você deve ter tanta foto como eu tenho, que por se tratar de arquivos eletrônicos e não álbuns, o cérebro não está acostumado em buscar. Então, ele até esquece. Então, muitas vezes, nós usamos a tecnologia para nos ajudar e a gente atrapalha o cérebro a funcionar. O próprio site GPT, ele vai atrofiar condições do cérebro futuro. Nossa, verdade. Porque começamos a ir para o caminho mais fácil, lá pelas tantas, como qualquer trabalho fisiológico, o corpo vai pensar por que nós vamos gastar energia à toa com isso. Então, naturalmente, teu siso vai sumir, o dedinho do pé vai sumir. No tempo, nós vamos começar a eliminar da gente tudo aquilo que a gente não precisa mais usar. A mesma coisa, áreas do cérebro. Então, quando essa tecnologia, eu estava ouvindo o Elon Musk falar, não vai ter emprego, né? Isso, então, eu acompanhei essa fala dele. Por quê? Vai chegar um momento que o padrão competitivo do diferencial das pessoas, o que você tem de diferente de mim e o que eu tenho de diferente de você, não vão mais se encontrar para criar sinergia. Nós não vamos mais nos encontrar para fazer algo diferente.
é nesse momento que eu vou perder a inteligência coletiva. Eu vou perder uma capacidade que nós teríamos em trabalhar junto e gerar uma arte nova, gerar um ofício novo, gerar uma inovação, gerar... Então, a tecnologia vai atrofiar a nossa capacidade de cooperar. Então, isso vai atuar no incremento de sociopatas, isso vai atuar no atrofiamento de algumas áreas do cérebro. Isso não vai mais permitir que a gente associe com tamanha capacidade que o cérebro tem. Então, quando a gente pensa as estruturas de personalidade, uma é neurótica, teve proibitivo. Se eu começo a lidar muito com a tecnologia, eu não preciso estudar, eu não preciso fazer o trabalho. Então, nesse momento, a presença da tecnologia desenvolverá mais sociopatas. Quanto mais tecnologia, mais sociopatas na população. Quanto mais tecnologia, menos cooperação. Quanto mais tecnologia, menos sinergia na criação da arte. Então, a gente vai perder a nossa capacidade de recriar o nosso futuro. Essa é uma coisa que nós vamos ter que viver. Então, das estruturas, você tinha me pedido lá atrás, a primeira, relativamente saudável, todo mundo precisou ter proibitivos. Processos são proibitivos. Não dá para fazer do teu jeito, tem que fazer assim. Um nível de padrão, ele é um proibitivo. Você tem um desvio padrão que precisa ser obedecido. É a sua qualidade do teu fornecimento de serviço. Teu catering tem uma forma de trabalhar que ela atinge e se conecta com um tipo de cliente. E que recai na tua outra pergunta. É importante eu segmentar níveis de cliente sempre. Nós nascemos para atingir uma coisa que somos nós. Tem gente que vai ter o tipo de trabalho da tua área que nunca vão sair de pequenos eventos, porque ele não se conecta com isso. Que rico isso, então, cara. Então, ele incrível. Não vai... o teu crescimento é porque existe uma alma pedinte para a evolução, para a prosperidade, e na psicanálise, para mostrar para alguém da tua criação, eu emplaquei, eu fui melhor. Você vê em nome da mãe, incrível, na competição com os pais da vida que tivemos. Então, essa mistura é a tal neurociência e psicodinâmica. Quer dizer, vários aspectos da psicologia do indivíduo, a sua criação, o inconsciente, as interferências do ambiente, o quanto que a tecnologia vai atrapalhar a tua capacidade de encontrar novas saídas. Nossa, embora todo mundo diz, não teve proibitivo suficiente, então sociopatas e psicopatas, numa régua de intensidade, para alguns psicólogos que pensam a perversão, a estrutura que não teve limites, né? E às vezes começa num bebê que a mãe tem culpa de fazer o corte, de educar às 3 horas. Cara, como transmitir isso, né? Como transfere? E transfere porque o pai não tem punho e a mãe também não. Na culpa, muitas vezes, da própria ausência dentro de casa. Na culpa de sair trabalhar tanto. Na culpa porque a função de um pai e uma mãe é determinar limites na primeira e segunda infância. Mas a terceira estrutura, chamada psicótica, é quem desorganiza o ego, quem pira, né? Quem alucina. É porque as mães ou curadoras femininas foram fantasmas, depressivas, alcoólicas. Então, a criança alcoólica, ausentes, com práticas... Até ausente por conta de trabalhos, assim? Assumir o papel do pai, às vezes? Muitas vezes, assumir o papel do pai retira a maternagem. Mas se você substitui a maternagem por uma avó, por uma babá de confiança, a função materna você pode emprestar. Então, às vezes, você pode ser a mãe de um filho. Um pai pode exercer da figura materna acolhimento, compaixão, carinho.
Então, função a gente pode emprestar, papel não. Papel de pai nunca se substitui. Papel de mãe nunca se substitui. Então, quando a gente pensa a terceira estrutura, a criança bateu o dente, está sangrando, olha para a mãe, mãe, põe o gelo que passa. Então, ela não se reconhece no olhar da mãe. Então, ela Porque ele espera da mãe. E a mãe não consegue notar a necessidade real. Então, a ausência de maternagem faz com que uma terceira estrutura se desenvolva. As estruturas se fecham aos 7 anos e nunca vai mudar. A gente só altera o sintoma. Já causou todo... Isso é o papai Freud lá na psicanálise. Caramba. Então, quando você fez a primeira pergunta, os 3 tipos de estruturas, alguns ambientes são mais favoráveis a alguns tipos de estrutura. Por isso que a gente tocou aqui cirurgiões, CEOs e políticos. Numa ordem hierárquica, são ambientes que detêm mais um volume, não de predominância, porque não é predominância, mas um volume proporcional, quer dizer, em 100 pessoas, nesse ambiente político, de cirurgiões, de CEOs, pode chegar em 16%. Em 16%. Que é alto, né? Altíssimo. Porque um transgressor, ele acaba com um monte de futuro. Essa é a questão. Quando eu fui chamado... É muito poder para um indivíduo. Na realidade, é um poder, aquele poder que vem da dificuldade para vender a facilidade. Eles comandam o ambiente através de crises, criando problemas que a consequência se torne favorável a eles. Então, nas estruturas, voltando à nossa ordem da entrevista, né, não por uma questão de ordem, mas para ir arrumando o que a gente deixou. Você está organizando a nossa bagunça. Isso. Então, isso o ambiente prevalece alguns tipos de sintomas, de jeito de funcional, de tipos de pessoas. Então, isso é uma coisa. Depois se derivou e me perguntou outra coisa. Como a gente faz... Nando, não é que eu não tenho pergunta, é que você tem muito conteúdo que eu não vou te interferir. Não mas vou. Fica à vontade. O pod é seu, não é meu. Eu estou me divertindo. Eu não consigo. Eu estou com um monte de coisas que eu quero, mas não dá para cortar você. E aí, o que é importante? Esse livro aqui foi falar de psicopatas, que é aquela história quando o Jô me chamou, que é esse aqui, o Cérebro de Alta Performance, que eu explico, foi um best-seller também, mas eu explico aqui essa segunda estrutura, a perversão, que a gente já enumerou coisas, pequenas transgressões que começam a aparecer e começam a aumentar a intensidade. E provocam onde o cara passa da confusão, passou da confusão, em determinados momentos, as transgressões começam a aparecer e a curiosidade. Você não consegue palpar o cara. Ele foi para Disney, você não vê foto. Tem a mãe que sempre tem que cuidar, essa mãe não aparece. Ele vai no happy hour e fica meia hora e depois vai embora. Então eles são muito lisos. Então você não consegue muitas vezes pegar tão fácil. Ele não consegue se adaptar. Ele não consegue pegar. Não consegue sacar que é o cara. Então eles são os últimos a serem percebidos. Está dando uma confusão. Os últimos a serem percebidos. Aí vamos voltar agora a negócio. Nando, deixa eu fazer uma pergunta que eu gostaria muito de entender isso no filme, que eu fiquei confuso e juro pra você que eu tava assistindo isso, porque 14 horas dá pra você assistir muita coisa. O que eu fiquei assim, cara, vou ver se o Nando falar algo sobre isso. Então ele é o grande escritor, etc. Cobrava o filho não aguentou, ele exigiu demais do filho, por algum motivo não aguentou. Acredito que entra toda essa questão da família, acho que da desestrutura, etc. Mas por que esse indivíduo reprova todos? Ele reprovou o filho, o livro do filho, mas pegou para ele e depois publicou. Por exemplo, é um pai narcisista. Ele exigia de um dos filhos que se tornasse o melhor, contratou, então, um professor, um especialista,
Mas ele reprovou também o romance do cara. Ele reprovava com um certo. Tinha, acredito que sim, né, narcisismo, mas ele tinha também uma psico. Não sei, ele parecia ser meio louco, porque incomodava ele. Quando ele pediu para que o rapaz lesse o livro dele e desse. Que era o filho? Não, daí já é o O profissional. professor. O professor lesse o livro e desse. Antes dele lançar o livro, na verdade. O que você é o primeiro. E ele todo achando. Ele estava muito. Você via no semblante dele que ele estava muito. Ele estava fora de si, aguardando um feed positivo. Total, aprovação. Como ele não teve isso, cara, ele pediu a opinião real, o menino falou dos pontos positivos, que foram muitos, mas quando ele começou a falar dos pontos negativos, o cara se transformou e acabou com o livro dele depois, na hora que ele foi ler. E dava para ver que tinha alguma coisa de muito estranho, e tipo, como eu não sou especialista, eu não quero usar termologias como o cara tinha algum problema de psiquiatra, era psicopata, eu não sei, ou de alguma forma ele não aceitou o feed. E você vê que não era uma aceitação imparcial. Era uma aceitação de tipo, o meu é melhor, sou eu, e ninguém mais em volta vai crescer. Existe isso, cara. Existe. Ninguém em volta dele vai crescer. Isso. Só porque ele. Assim, ó, eu quero organizar, porque você trouxe duas coisas importantíssimas, que é assim, no filme, vamos organizar a palavra narcisismo. Então, se a gente pensa o narcisismo como patologia, existe uma classificação. Se a gente pensa o narcisismo como um estágio do nosso desenvolvimento, todos nós temos traços narcísicos. Então, não tem nada a ver com sociopatia. Então, quando o bebê tem uma maternagem que corresponde e dá segurança, então, até 1 ano e meio de idade, mamãe e a criança tem que ser uma coisa só. Se isso acontece, eu vou desenvolver em mim, no 1º ano e meio, defesas narcísicas. O que é isso? Vou dar uma palestra. Todo mundo começa a me vaiar, joga papel, começa a me atirar coisa. Eu não posso começar a chorar lá na frente ou desmaiar. Um cliente teu vira e fala assim, odiei o teu bom bocado, foi o pior que eu já comi até hoje. O teu quindim foi o mais duro que eu já comi e o mais... Na hora, se você não tiver defesas narcísicas, você se desestabiliza, desmaia. Então a gente desenvolve... Bate nele, é vendo? Bate nele, já é agressividade. O que é importante? Quem deu isso foram as mães e as curadoras mulheres na vida da gente, até 1 ano e meio. Depois, o bebê vai começar a se separar da mãe. Precisa. Então, o bebê, na hora do desmame, né, a criança, na hora do desmame, ela começa a desenvolver uma individualidade e um senso que ela também tem um valor para a mãe. Isso a gente vai levar a gente para a sociedade. Então, todos precisam ter a defesa narcísica. Se tivemos boas mães. Quer dizer, até 1 ano e meio fomos bem cuidados. A partir disso aqui, se você me dá um feedback negativo, me faz uma crítica, eu não posso me abalar. Eu recruto no meu inconsciente o quanto que eu sou importante. Eu fui importante para essa mãe, para essa família. Defesas narcísicas. Feridas narcísicas. O cara foi tão estimulado a ser um super-homem. Você, Alex, é um cara muito capaz. Então, que ele se infla, que quando você vai lá e faz assim, pá, ele quebra. Porque ele se acha tão especial que, às vezes, um episódio de muita intensidade de frustração, o cara, por exemplo, pode abrir uma depressão. Pode colabar, a vida não vale a pena, eu não vou conseguir. Então, nesse momento da vida, nós temos diante de pessoas que aparentemente são muito poderosas, mas não reúnem condição de suportar estresse ou rejeições intensas. Então, a ferida narcísica é o tamanho que uma coisa nos causa dentro emocionalmente, numa sensação quase fatal. Nossa, vai acabar tudo, nossa. Isso é porque esse indivíduo não conseguiu deixar de ser especial.
não foi treinado para conviver com a frustração. Então, ele é um indivíduo internamente frágil. Então, ele não consegue reagir bem a nãos, não consegue reagir bem a frustrações. Então, isso são as feridas narcísicas. Um cara que tem uma segurança interna, não que foi inflado demais, uma segurança interna. Você me faz uma crítica, eu abstraio. Eu pego e falo, acho que ele tem razão. Isso aqui eu questiono. Não, você pensa. Comigo? Isso, dentro de você. O autoquestionamento é correto para nós? Isso. Você vem e tem uma consciência crítica. Eu digo não expor, Nando. Eu pego aquilo e começo. Isso, você começa. Puta merda, esse quindim nós vamos ter que tirar do cardápio. É verdade. Realmente a gente não tem. Olha, você vai me desculpar porque a gente procurou, mas estávamos sem a nossa quituteira, mas fique tranquilo que nós vamos. Mas você sai dali, você não sai. Eu lembro uma vez, ele é super famoso. E pode falar o nome dele que vai dar a brincadeira. E essa é uma coisa da ética do psicoterapeuta. Cara, presta muita atenção. Você deveria pagar uma nota muito alta, porque sem politicagem, eu sou escorpiano, eu erro por algumas coisas por expor, eu preciso aprender. Foi com você que eu aprendi. Eu era insuportável. Eu era considerado um cara bom. Eu fiz mais de 100 produções em Barretos, por exemplo, de artistas, de internacional, etc. Eu era considerado um dos melhores, mais 60 aqui pela Oceania. Os caras falavam assim, você contrata, mas precisa ter o Alex no evento. Só que é o seguinte, é difícil conviver com o Alex. Tinha isso. É difícil conviver comigo, Nando. E eu começava a ouvir isso, e eu tinha uma confusão que só você para tratar, de se eu estava correto ou não. O que eu fiz, aonde foi, como foi, porque eu me achava, tipo, bom pra caramba, mas eu tinha situações que, por exemplo, artistas de nome mesmo, já que a gente não vai citar, tão bom citar. Você pode citar, eu posso ficar quietinho. Eles desviavam minha produção dos caras. Eu tinha que montar até tal horário, porque quando o camarim era assumido da camareira para o produtor empresário, eu já não podia mais ter acesso por conta de que eu não aceitava. Olha o que tem a ver com o que você está falando, que lindo. Eu não aceitava nenhuma crítica. Isso. Nós vamos mudar esse arranjo. Não, esse arranjo não. Eu não mexo na sua produção, você não mexe na produção do camarim. O chefe, eu preciso que o fulano vai almoçar e nós precisamos que você faça isso. Não, isso não está no rider, é desse jeito aqui. É simples assim. Isso é outra categorização que leva um sobrenome com narcisismo, que é um ego narcísico. É um ego que não suporta o outro fazer coisas que ele entende que não deve ser feito. Então, a tolerância de um ego narcísico é muito baixa. Só o cara precisa brilhar. Mas não quer dizer que ele é um sociopata. Para uma área específica da psicologia, transtorno narcísico é o sociopata e o psicopata. Então, esse cara em especial, o tal narcisista, como é generalizado, porque todos nós temos uma porção narcísica, porque lembra, a gente tem que ter a defesa narcísica para se dar bem na nós vida. Nós temos que ter a defesa. Claro, lembra o bebê de 1 ano e meio? Eu te faço uma crítica, você não pode, Agora, o cara que ele é autocentrado e só do jeito que ele funciona que deve ser feito, não quer dizer que ele é um perverso, que ele é um transtorno narcísico, que ele é um sociopata ou psicopata, depende da categorização por áreas. Então, o que é importante? Um cara que não sabe receber feedback, um cara que não flexibiliza, ele tem um ego narcísico. É tudo do jeito dele. Isso não quer dizer que ele tem uma psicopatologia. Eu precisei passar por você. Isso. Por quê? Se você conseguiu receber modificações, o teu narcisismo ainda é saudável. Porque quando não é mais saudável,
atrapalha a vida do indivíduo e outro indivíduo, onde ele convive, é um cara nocivo. Então, nesse momento, é um cara que não vai conseguir evoluir. Então, ele não para em lugar nenhum. Então, um sociopata tem como característica pular de galho em galho. Ele não consegue adquirir raiz e se constituir no tempo. Então, não dá certo as coisas da vida dele. Então, olha a tua prosperidade, se ela tem crescimento e ritmo, e tem sustentabilidade no tempo, daqui a 10 anos você está melhor, daqui a 15 anos você está melhor ainda, daqui a 20 anos você está melhor ainda com a sua riqueza, com o seu estilo de vida, então você não é um sociopata. Porque um sociopata tem como característica não conseguir prosperar durante muito tempo. Nossa, isso é bom, isso é forte. Isso. Então, quando você me pergunta sobre o pai tem um transtorno narcísico, ele era sociopata, no filme. Então, quando um sociopata percebe que o outro ganhou, é melhor, ele tem uma atitude, uma forma de proceder que é uma inveja identificada de forma maciça. Quer dizer, eu tenho que destruir a possibilidade de você ser melhor que eu. Então, fazendo um linguajar mais chulo, é como se eu tivesse que testar o tamanho do seu falo, do seu peru, da sua capacidade de fazer alguma coisa acontecer. Então, eu vivo te colocando em testes. Incrível. Quando você se mostra melhor que eu preciso tolir. Eu não suporto ver alguém melhor que eu. Nossa, isso arrebenta. Então, sociopatas precisam do holofote. Tem muito isso no corporativismo? Muito. No mundo corporativo, muito. Então, o que é importante? Se o holofote está nele, ele reduz o sintoma. Se o holofote não está nele e vai virando para o outro, o sintoma começa a crescer e ele precisa te comer, ele precisa te tolir, ele não pode sair do holofote. Então, o transtorno narcísico, ou classicamente chamado psicopatas, é um indivíduo que não pode deixar de ser, ele é egocentrado, e ele não pode deixar de ser o segundo dos moicanos. Ele tem que ser o primeiro dos moicanos. Ele não pode abrir mão do holofote. Esse pai tinha um transtorno severo. Então, o que acontece? O psicopata, a porção psicopata desse pai, quando viu o outro ter condições de brilhar mais, começa a aparecer a intensidade do sintoma. Então, quando você quer pegar um sociopata, você começa a tirar ele naturalmente da luz. E ele começa, em busca de ter o holofote nele, ele começa de novo a querer mostrar quem ele é. É aqui que você dá corda, voltando à primeira pergunta, você vai dando corda e tirando o holofote, vai dando corda e ele começa a apresentar transgressões. Por isso que em filmes, você vê muitas vezes um serial killer, ele vai aumentando a intensidade, até que a polícia pega. Agora, nesse pai, se ele é narcisista, psicopata, quem está em volta dele, se em algum momento precisa escapar ou toma o holofote para ele, esse pai pode até matar. Caramba. Como eles podem funcionar muitas vezes? Na opressão. Então eles vão pressionando e fechando a possibilidade desse filho dar certo se o filho não corresponder como ele quer. Então ele começa a criar situações de aperto. Se um filho não tem estrutura interna para dar conta, ele vai tentar se matar, fugir, ou nunca vai ser ninguém. Vai servir a vida inteira. Então, nesse filme, pelo pouco que você traz, já dá pista de um pai que é
narcisista. E uma das coisas que tu trouxe sobre negócios. Na administração de empresas, nós temos a curva ABC, que é curva A, 60% até 70% do seu faturamento, Certo. chamado vaca leiteira. O tipo de produto que põe o leite na geladeira, que sustenta a operação, que constantemente alimenta todo mundo. Já o tipo de produto B, que é o menino prodígio, Pega isso para mim. o menino prodígio é aquele que um dia ainda vai brilhar. É um Robin do Batman. Ele quer dizer que se um dia ele vai brilhar, ele vai ficar bom, mas ele ainda não nos sustenta. Isso é um menino prodígio, curva B na administração, 20% a 30% do teu faturamento. E o produto estrelinha, que é a curva C, que um dia vai brilhar, mas ainda tem uma penetração pequena. Como é que eu sei que o teu negócio dá certo e que você pode segmentar? Quando o menino prodígio vira a vaca leiteira, a sua condição financeira aumentou e o teu nicho de exploração aumentou. Então, a tua vaca leiteira passa a ser eventos caros de ticket alto. Então, você subiu o teu patamar de faturamento, permitindo que você tenha mais qualidade de vida. O problema é que o empreendedor que você é, 3,5% ou 5% da população mundial, como inquieto, precisa arrumar novos brinquedos. Por quê? Porque vai dando certo. Daqui a pouco, se tu não tiver equipe, muitas vezes o indivíduo não forma equipe para se sentir útil em alguma coisa que ele precisa estar presente, fazer. Então, é um cara que não suporta o vazio. Então, muitas vezes o cara gera dependência da equipe nele, Genial. porque ele não consegue suportar o vazio. Então, qual é a sacada? Quando, num determinado momento, a tua condição superou a norma, o teu negócio é um negócio notório, de expoência, as pessoas notam que é diferente, teu ticket é mais alto. Se você monta uma equipe, você vai se tornando indispensável. É o maior indicador do sucesso. Nossa. Se tornar indispensável. Por isso nasceu o podcast. Caramba, você veio para contar a tua história e falar sobre neurociências, etc. E você está dando... Nós estamos falando da tua chegada de Dubai direto para cá, que é, quando você me perguntou, você acha ruim e tal, porque isso aqui, ao contrário. Tá esmiuçando se tu não tiver esse brinquedo, vai perdendo o propósito de viver. E daqui a pouco o podcast estoura, vai virar o podcast do... Você sabe que nós podemos... Quando eu me mudei para Florianópolis, eu morei 14 anos em Floripa, né? Eu tenho o Luca de 27, a Manu de 22, o Diego de 19. Num determinado momento, eu lá morando em Floripa, quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém. Eu gosto de cozinhar. E legal. Tem um programa de TV. Vamos convidar para cozinhar. Isso. Eu montei um programa de TV lá, me convidaram que eu cozinhava e falava sobre psicologia aplicada. Então, uma das coisas que eu estava pensando aqui era a gente sempre chamar um convidado, a gente cozinhar e falar de uma particularidade psicológica desse convidado. Então isso é uma coisa que pode funcionar. Criando projetos. É você me encantando com, de alguma forma, a importância da gente estar aqui, podendo dividir com todo mundo um conhecimento que é único, que naturalmente... Não, a gente deveria estar te pagando. Na realidade... Aqueles mais caros de teu, mais... Quando é que o dia 24 de agosto tem a imersão? Entrem lá no Nando Garcia Psi. Eu vou participar. Clica, você vai gostar, você vai ver. Porque a coisa funciona diferente quando é um dia inteiro ao vivo, né, comigo. É diferente do que um webinário, 1h30, né? Então, isso muda tudo. Por que estou dizendo isso? Porque o cara vai sacando o tipo de empreendedor que ele é. E vai sacando as mazelas, porque você falou uma coisa importante. É difícil conviver comigo.
Na espiritualidade prática... Comigo, tá? Difícil conviver comigo. Não, e com alguns empreendedores personalidade. Com o Nando é muito fácil. Não, muito fácil aqui, né? Parece que ele abre a gente literalmente. Imagine teu cérebro com um monte de nós que nós temos aí, não sabemos por quê. Parece que ele abre a gente. E como abre esse livro e a gente começa a entender, caramba, não posso nem falar mais nada agora, eu tenho que ficar quieto porque é muita informação, é muito conhecimento. Você vai tocando como se fosse pincelando dentro da gente pontos que a gente não imagina porque existe, né, Alex? Eu tô com um monte de dúvidas agora também. Não, eu vai abrindo a cabeça, vai associando mais coisas. Cara, por que tem isso de tal pessoa? Por que acontece isso então? Por que aconteceu isso? Agora eu entendi. Porque eu deveria, se eu tivesse antes ouvido o Nando Garcia, de alguma forma eu teria melhorado 300% essa abordagem. A arrogância, a tirania, o controle da equipe. Cara, é muito importante você ter Nando Garcia na tua empresa, né? Pelo amor de Deus. Não, nós precisamos até de você. Ontem teve o debate na Band. Cara, se esses caras passarem por uma mentoria do Nando Garcia, a gente muda toda essa... Eu acho que essa palhaçada que a gente tem na nossa cidade, no nosso país, nós precisamos entender. Mesmo o cara sendo sociopata, etc., de grau 3, o grau 3 é o mais grave. Não disse isso. Eu estou entendendo. Eu digo pela uma análise... De 0 a 10, né? Um grau 3. Né? De 0 a 10, um grau 3. Mesmo o cara tem... Cara, quando você tem um professor genial com esse nível de pontuação em nós, do que nós precisamos melhorar, onde estão os porquês, eu já encontrei uns 300 em mim aqui, muda toda a concepção, cara, muda o mundo. E você sabe que do mundo. E você sabe que os empreendedores por personalidade, um dia eu gosto de pilotar moto, eu já não estou pilotando mais como eu pilotava. Mas eu, de vez em quando, levo uma moto para Florianópolis, de vez em quando eu trago para cá. E eu estava na estrada uma vez e tem aquelas saias dos caminhões, né, atrás, que tem dizer, tem frase. E aí eu estava na moto, quando eu bati o olho, dizia assim, fácil é falar de mim, difícil é ser eu mesmo. Os empreendedores por personalidade são mal compreendidos pelos outros e mal compreendidos por eles mesmos. Eles, puta merda, por que eu sou assim? Puta merda. Então, quando você diz assim, é difícil conviver comigo, é difícil conviver com Elon Musk, é difícil conviver com... foi difícil conviver com... Abílio Diniz, qualquer empreendedor por personalidade que você conheça tem traços de comportamento que é de muita inquietude, muita ansiedade, tem a coisa da megalomania, por isso que eles buscam coisas, referências, tem a coisa do ofício, ele quer colocar a arte dele no mundo. Nossa. Então essa capacidade é que não é compreendida pelas pessoas, e qual é o termômetro? Se o negócio está dando certo. Se o negócio está dando certo, ele tem uma funcionalidade na operação. Quer dizer, ele está funcionando mesmo do jeito dele, ele está funcionando de um jeito. E qual é o teu desafio com as tuas equipes? Reter. Porque nesse livro aqui, eu vou dizer um pouquinho de um dos sintomas, que é o Negócio à Prova de Amanhã, que foi o último best-seller, esse aqui. São os sintomas do 5º novo normal. Agosto de 2023 até esse agosto de 2024, que a gente está agora, iria começar a aparecer a dificuldade de reter a geração Y. Dificuldade? De reter a geração Y, nascidos de 82 até 2002. Por quê? Para eles, o mais importante é estar num ambiente legal, não é ser alguém. Então, se o ambiente é agradável, dá vontade de ficar aqui. Então, os empreendedores por personalidade vão ter que se adaptar melhor
há um jeito que essa geração precisa, de alguma forma, ter prazer no trabalho. Senão a gente não consegue reter. Então, quando você me diz que participou de um processo meu, a partir dali... O que você está falando é exatamente o que eu aprendi com você. Isso. Por quê? Porque esse vai ser o desafio do novo empreendedor. É aprender a reter gerações X, Y e Z. Z de 2002 em diante. Ele está pegando tudo, graças a Deus. E eu estou gravando, eu esqueço. Ótimo. Então, eu faço questão de assistir isso total. Nossa. Esse é o lance. Você está achando que eu estou devendo muito para você agora. E sabe como? A gente vai ter que aprender a predominar feedbacks positivos. Bacana, Lucas, chefe, foi muito legal isso aqui. Eu uso muito isso seu. Porque se você não faz isso, você não atribui a ele, inclusive, a condição narcísica dessa geração, que eles querem ser alguém de uma forma mais imediatista, mais rápida. Então, eles vão perder a condição do olhar a longo prazo. O que você vai ser daqui a 7 anos? O que você vai ser daqui a 10? Já está se perdendo isso? Então, o imediatismo, ele foca 1 ano, 2 anos à frente. Então, vão ser a geração Z, por exemplo, que inaugura a partir de 2002, né? E aí entra milênio. Essa geração, ela tem uma incapacidade de visão a longo prazo. Por isso, se hoje 40% de turnover é esperado em algumas operações. Porque ele não está pensando, se ele sair daqui, ao sair daqui, que ele está atrapalhando o processo dele de construir alguma coisa sustentável, como é da geração, por exemplo, da Y, que tem coisas que eu suporto até 3 anos. Da X, a gente olha na sustentabilidade no tempo, 7 anos, 10 anos, então vai acabar algumas empresas de base, transportadoras, confecções. Por quê? Porque a nova geração está atrás do milhão rápido, está atrás do pulo do gato. Então, para a gente reter mentes que possam ser desenvolvidas numa capacidade melhor, nós vamos ter que aprender a dar a eles o que eles precisam para sentir que o ambiente é legal. Às vezes a postura do dono. Reforçar positivamente, torcer pela equipe, se satisfazer em ver a equipe dele trazendo um prato diferente. Então, se a gente vai para alguns pressupostos religiosos, é a capacidade que o indivíduo vai ter de valorizar no outro a gratidão. Então, essa é uma dificuldade para o empreendedor de personalidade. E o empreendedor narcísico, ele só consegue ver a minha equipe assim por minha causa. Não é verdade. É porque eu permiti, fomentei. É uma nova forma de pensar. Quer dizer, a tua medalha está em como a tua equipe se desenvolve. Não mais o quanto o teu negócio é um negócio tão importante. Por quê? É essa equipe que vai te dar perpetuidade. Então, quando você me pergunta, é ruim ter um hobby ou ter um podcast para preencher partes da vida? Só será ruim se você não conseguir desenvolver equipes. Porque se você conseguir desenvolver equipes, é um sinal de evolução. Você está colocando um brinquedo novo no vazio, a sina do empreendedor. Quando ele se torna indispensável, ele precisa de algo que ele se torne indispensável. Então, quando ele se torna dispensável, ele deu certo, só que ele fica no vazio. Então, quando ele fica no vazio, ele precisa criar uma outra coisa para que ele se torne indispensável. Ou seja, só funciona se ele está ali. Daqui a pouco a coisa perdeu a graça. Aí entra o vazio. Aí ele precisa de uma outra coisa para se tornar indispensável. Porque o negócio já não precisa mais dele, se tornando dispensável. Então, o termômetro se você tem tempo vazio, teu negócio está dando certo.
Por que essa necessidade de construir, construir, construir? Porque a inquietude, tem um cara chamado Ken DeVry, vai dizer que a personalidade empreendedora tem um jeito de funcionar que é a realização destrutível. Às vezes ele precisa destruir para poder ter condição de recriar. Então ele precisa ver problema para ele se sentir vivo para arrumar. Então, quando o negócio está indo muito bem, se esse cara não tiver um outro brinquedo, ele detona um negócio que tem justamente para ter que, de novo, reconstruir. Então, empreendedores são viciados no risco. Ele começa a mexer no time que está ganhando? Isso. Se ele não tiver o podcast, se ele não tiver... Então, se ele não tem um outro afeto que vá se constituindo, daqui a pouco isso se torna um negócio, daqui a pouco... E a coisa começa a se encaixar. Exatamente. Aí, daqui a pouco, já não é mais você, já você se tornou dispensável. Então, você vai precisar ir para outro lugar saudável para construir algo novo. Se você fica nesse lugar e não tem outro brinquedo, você vai começar a arrumar encrenca nesse lugar, destruir coisas para reconstruir. A natureza destrutiva da personalidade empreendedora. Se ele não tiver outra coisa para empreender, a sina é quebrar. De verdade. Para mim é uma honra imensurável ter você. Sou teu fã, sou teu aluno. Acho que eu sou um seguidor teu. Que bom. Seguidor, não digo de internet, Deus sabe o quanto isso mudou minha vida real. Tem coisas que extrapolam, por mais que eu falo eu estou saindo até da imparcialidade aqui, não por questões de mérito, porque mérito você está de verdade acima do que eu busco, até você abre uma nova... Você abre agora para os demais que são fortes, mas você, para mim, é o professor desses caras. Desculpa eu fazer isso. É que eu acho que eu preciso que você me ensine isso. Controlar essa repreensão e deixar ela para depois. Controlar a ansiedade. Ansiedade. Né? Agora, pensa só uma coisa. Como vem de uma viagem do exterior, a regulação da dopamina ela é diferente. Então, o indivíduo fica mais excitado para poder dar conta da coisa. Então, como tem o fuso, essa aceleração é comum para todo mundo que vem de um fuso de 14 horas. É normal. É normal? É normal. Agora, existe um truque, que é aquilo que você disse, você está falando, está aparecendo um monte de coisa na minha cabeça, como é que aquieta a mente? O cérebro. Aqui, a gente tem a estrutura da amígdala, né? Não sei se tu se lembra que é... Estamos escolhendo isso, né? Amígdala é rancor, raiva, ameaça. Nossa, uma coisa puxa a outra, né? Ameaça e medo. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa com medo na origem. A instabilidade do bebê foi grande. Então, empreendedores tiveram uma instabilidade no lar, de vários tipos. Então, eles são mais ansiosos. Então, eles produzem mais pensamentos e associações. Eles juntam mais alho com bugalho. Por isso que eles identificam oportunidades onde outros não veem. Por isso que eles inovam, trazem questões agregando valor àquilo que já existe. Porque a cabeça pensa muito. Quando a gente está diante de alguém e que causa a sensação de euforia, o cérebro possui 21 circuitos neurais, estradinhas para se comunicarem. E uma delas, aqui é o nosso córtex pré-frontal, que é o que você ia contar da história da estante e do... Lembra que você falou? Não, esse é o problema de ficar quieto diante Aí, ó, tem um circuitinho aqui, que é o circuito da ameaça, e o curioso desse circuito é, se aqui tem muita sinapse, aqui não tem nenhuma. Se aqui tem muita, aqui não tem nenhuma. Então, é como se fosse, se essa sala está acesa, obrigatoriamente essa está apagada.
Se essa sala está acesa, obrigatoriamente está apagada. A ansiedade é produzida aqui. Para que isso aqui, por exemplo, Caramba, não funciona o mesmo? isso, vou te dizer, Não esse... funciona no mesmo time? Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem caneta vermelha ali? Pede caneta vermelha. Para. Já fiz a brincadeira. Ah, Para você pensar se tem a caneta vermelha, você teve que construir um filminho rápido aqui. Uma imagem. O imagiamento. e agora eu vou colocar a caneta vermelha. 0,005 milésimos de um segundo. Muito rápido, você. Aqui não tem, eu sei onde tem caneta vermelha. Então o cérebro teve que ativar uma imagem, como se fosse um filminho. Exatamente. Quando ele faz isso, as sinapses correm para cá e apaga aqui. Então, muito rapidamente, pega a caneta vermelha, você centra a ansiedade. Ou seja, você deixou de ser ansioso em 5 milésimos de um segundo porque você produziu uma imagem para ir pegar a caneta. Ou pegar ou pedir, que são as funções executivas. De resolver. Isso, mas para resolver você tem que criar o filminho antes. O que você fez na hora? Você pega uma caneta vermelha aí e faz... Já começa a lembrar Lucas. Isso, ó. Isso aqui vem o filminho aqui. O Lucas aparece aqui. Apareceu a caneta vermelha. Isso. O Lucas, É aonde isso. eu tenho caneta vermelha na minha mesa. É isso. Então, quando você faz isso, você trava o núcleo da ameaça. Então, quando você está falando com alguém... É apaixonante, né? Tem casos de paixões? Claro que tem. Não, os dos alunos ficam Claro todos apaixonados. Claro, é normal, mas passa, né? Passa porque uma das coisas importantes é a gente também saber que a gente é gente. Eu brinco e digo, eu também... Não cria dependência? Não. Paixão, dependência? Não, porque a psicologia nos ensina em trabalhar no final para ser resto. Para fazer com que o indivíduo se desligue de autonomia. você. Tem autonomia. Isso. Não Isso. Incrível. Isso é um bom psicoterapeuta. Teve casos de apego? Sempre tem, mas existe a forma correta de você fazer o desapegar. Caramba. Senão fica dependente. Isso é uma questão que é a crítica dos psicólogos de origem. Por quê? Esse mundo digital, eles tendem a gerar dependência por conta do LTV, do Lifetime Value, do tempo do cliente, o quanto ele vai te render no tempo. Vai vir para o primeiro produto, depois para o segundo, depois para o terceiro. Então, gerar dependência hoje no mundo digital é estratégico para faturar. Isso trai a origem da psicologia. Gera uma cobrança? Não, gera na realidade, quanto mais eu te pôr aprisionado no teu desejo comigo, mais você caminha comigo na esteira de vendas. Isso é o digital, Por isso começa num curso, vai para outro. Quanto maior, tem quase dá para associar isso a você tem um cashback com a gente? Isso. Dá, quase. Isso, tanto é que eles usam isso. Então, porque eu uso muito Se cashback você não depois, eu não paro, toda semana eu Não, mas aí são estratégias de venda. Você está reforçando o indivíduo a ficar com você. Dessa forma? Não foram criadas na neuro? Claro, são neurais. A gente faz hoje coisas, não é porque a neuro veio, o conhecimento sobre a neurociência veio depois do que o cérebro já sabe funcionar há muito tempo. Desde quando a gente ficou em pé, o cérebro sabe contar história. Para você ganhar um cliente, você conta um caso. Para você ganhar um cliente, a gente pode fazer isso, fazer aquilo, ganha o caso, mas voltando à técnica de controle de ansiedade. Na medida que você está aqui, então, avião, o Red Bull, a chegada, a ausência de sono, o fuso horário,
e a importância que tu atribui a mim acelera. As impressões, os medos. Isso, os medos. As dúvidas. Isso. Tudo que eu gostaria de perguntar, eu não vou conseguir. Isso. E aí, se você começa a ouvir e anotar esse assunto, por exemplo, eu quero falar da estante. Lucas. É uma coisa que aconteceu. Guardanapo, eu quero falar. É normal o hobby virar um podcast? Sobremesa. Na hora que eu estou escrevendo, o que está fazendo a função executiva? Está trabalhando. Então, a tua ansiedade vai indo embora. Então, ao pensar os assuntos que você quer falar e escrever, você vai entrando mais no centro, porque o cérebro, para ativar o que você está escrevendo para não esquecer, ele está reduzindo as sinapses da amígdala, que é o centro de onde parte a ansiedade. Então, uma das formas de você segurar onde ouvir um cliente, para você parar de falar muito, você vai ouvindo e vai anotando. Isso vai diminuindo a tua ansiedade e criando uma estratégia mais assertiva na comunicação. Então, para controlar o teu desejo de falar, a gente usa o papel, escrevendo tópicos. Isso faz com que você se mantenha menos ansiogênico, menos naquela vibe alta de energia e mais uma vibe concentrada e ponderada de energia. Aqui agora eu quero falar, vou falar disso aqui que me interessa. Isso, Nando, entra aquela parte de que eu preciso organizar as prioridades em etapas, em 3. Isso. Toda vez que você materializar Viu, teus pensamentos num papel, a ansiedade diminui, aparece a visão estratégica por conta da priorização e foco que o papel te dá. Não é nem que você coloca no papel, não é o que você está colocando o foco no papel. Você começa a jogar esse monte de coisa que você quer falar, daqui a pouco vem uma clareza. É isso aqui que é mais importante eu falar. Então, existe um dispositivo de controle neural que é isso aqui. Eu me senti mais seguro depois que eu anotei. Isso. Seguro, menos ansioso, mais seletivo no assunto, determina foco e a visão estratégica do discurso. Para que eu vou falar isso agora? Isso aqui eu deixo para depois. Vou falar isso aqui, que eu acho que isso interessa. Então, nasce uma estratégia de comunicação mais assertiva e menos ansiosa. Entendeu? Essa bagunça de aparecer um monte de coisa e não conseguir dar continuidade. Eu vou aplicar. É só, tá aqui. Esses são os dois instrumentos. Por isso que simbolizar a escrita é uma coisa importante para o cérebro. A caneta faz uma diferença na tua capacidade de conter ansiedade. O cérebro trabalha com símbolos. Incrível. Se ele simboliza isso aqui de um jeito especial, ele lida com isso aqui com mais afeto. Então, pessoas que muitas vezes usam objetos mais requintados para escrever, para assinar um contrato, podem ser traduzidas como pessoas mais ponderadas. Nossa. Não quer dizer que por você me colocar à disposição para usar a caneta, que se colocar à disposição é a tua ponderação. Não, é se você usa esse objeto de arte constantemente. Isso traz a você uma melhor contenção da ansiedade. Por isso que símbolos o cérebro adora, a gente só precisa saber usar. Do carro, é mais fácil. As canetas. De joias, relógios, a caneta tem uma função especial, que ela organiza o córtex pré-frontal. Então, ela reduz a ansiedade. Toda vez que você estiver muito ansiogênico, se você pegar um papel, colocar tudo que precisa acontecer na semana, no outro papel, abrir a segunda-feira, colocar
Eu vou decidir na segunda-feira 3 coisas que eu ainda não sei. Eu já da aprendi lista com você e eu já faço. diminui. Diminui. O cara fica mais centrado e menos ansioso. Então, isso aqui é um dispositivo de controle da ansiedade. Papel e caneta. Nossa, Nando, eu aprendi com você, ele vai tirar inteiro. Eu aprendi com você que eu monto a minha agenda da semana e eu coloco as prioridades da semana, porém eu também coloco as do dia. E eu Isso. explico para os meninos, gente, eu aprendi em neurociência, que eu fui falando, aplicado em gestão, quais as nossas prioridades. Não, eu falo, Tainá, não vamos fazer um trabalho de telemarketing, isso é horrível. Não vamos fazer um trabalho de pegar uma quantidade, massificar. Não vamos fazer isso, não vamos. Vamos criar top 10, top 5. Uhum. Vamos começar a trabalhar com essas prioridades. Categorias de clientes. Isso. Tickets A e tickets B. Para quem está começando, Aham. A, B e C. E o A vai ter uma característica. Você atingiu um padrão. Que o A agora é o cliente de high ticket. A mídia, o marketing, os instrumentos publicitários. Então, publicidade, o marketing é tudo que engloba a comunicação com o seu cliente em nome da venda. Tudo. Venda é o ato da troca, é o ato do escambo, é o ato de eu lhe dou uma coisa e você me dá outra. É o senso de valor na troca da reciprocidade. Então você não pode vender para alguém não pensando nesse alguém. Então você tem que vender algo que ele valorize. A hora que ele valoriza, ele tem um gatilho cerebral. Quero de novo. Por isso que quando você comete um erro em catering, no seu ambiente, você pode colocar tudo a perder uma vez com o cliente. Então, como chefe, por exemplo, ele sabe, às vezes a comida, a gente vê em filmes e tal, não tá bom, joga fora. Verdade. Porque você só tem uma chance de encantar o cérebro. E essa chance está na primeira impressão, 5 a 7 segundos, na forma como o indivíduo se comunica, 70% da mensagem. 5 a 7 segundos. 5 a 7. Então é importante olhar no olho, o queixo não ser alto acima do horizonte, porque isso transfere na percepção arrogância. Então, na linha do horizonte, nem abaixo do horizonte, transfere submissão e dependência. Insegurança? Isso. Insegurança, ausência de autoestima. Por quê? Lá na toca, quando a gente sai para caçar, eu não ia escolher aquele que competia comigo. Não ia escolher aquele que competia comigo. E nem ia escolher aquele que depende de mim. Eu ia escolher aquele que pode me ajudar. Olhar no olho. A localização de onde está o queixo. A forma como eu te cumprimento. Nem tão... Ó que coisa ruim. Você viu? Ó, dá a mão. Não dá, assim não dá. Não dá. Então, só para entender, o cérebro reage na hora. A mesma coisa se eu for, de repente, e aperto muito forte. O cérebro também reage. Tipo, como é que eu posso acreditar nessa pessoa para me ajudar? Então, esse tipo de comportamento é chamado comportamento reflexo. Não passa pelo intelecto. Então, é como se eu fizesse... A tua reação não passa pela cognição, não passa pelo eu vou... O que é isso? Ativou toda a minha atenção. Isso. Então, o comportamento reflexo, ele está na percepção do indivíduo. Como ele se veste, que horas você chega, como você se comporta. Então, conter a ansiedade da comunicação também é um gatilho de acolhimento. Entendeu? A forma como a gente lida. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos ter que cuidar do nosso tempo. Que é o que você mais... 20h40. Nando, eu estou muito impactado, impressionado. Eu vou te fazer um convite. Eu estou muito honrado. Obrigado, feliz demais. Carinho.
Eu também demais, fiquei feliz. demais. Eu fiquei feliz porque vi a tua natureza de arte. Quero ver se Eu você... vi os meninos como me cuidaram quando chegaram. Eu vi ali a sala. Eu falei a coisa hoje. da Era experiência. para eu estar aqui 8h30 da manhã no mínimo, te aguardando e pontuando tudo. É voo, né? É voo. Cara, é um guru. Se você quer crescer... Guru, tá correto? Tá correto, Correto. claro. Cara, se você tem a sua empresa, se você tem o seu negócio, se você tem uma vida, e você quer... Acho que nem é patamar a questão aqui. É 360 no mínimo. Pô, você precisa conhecer esse cara. Sou muito teu fã. Uma honra demais te conhecer, te receber. Obrigado pelo Cara, carinho e pelo cuidado que vocês tiveram, Alex. Me encantou. Então saiba que saio daqui encantado. Com tanto carinho, gratidão, saberem o que eu faço de fato que as pessoas não sabem. Eu sou um cara de bastidor, eu já fiz coisas desde a Lava Jato até a venda do nem falamos disso. SBC, mas isso vai ser para uma outra história. Quero te agradecer muito por tudo que me propuseram para mim e para o Dudu, que é meu irmão, meu sócio, que veio junto e quem cuida da imagem da gente. E para dizer obrigado pelo carinho, foi um prazer estar aqui, lembrando que isso tudo compôs a percepção do ambiente. E eu gosto de decoração. Então, eu queria te dizer, inclusive, o estilo é o meu tipo de decoração. Você vai lá no meu escritório, você vai ver. Então, tudo isso embalou a minha percepção, tá bom? Saio daqui encantado. Quero agradecer a tua equipe e agradecer o chefe, que nos blindou com o que a gente precisava para sair daqui já alimentado para entrar em outro roteiro. Cara, é uma honra receber o Nando Garcia. Tô demais aqui. Tô fora do meu... E do fuso, do meu mundo aqui, do fuso. E, cara... obrigado. Pessoal, até o próximo programa. Vamos assistir, nós vamos potencializar o negócio, porque é conteúdo para enriquecer. Obrigado, Nando. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, equipe. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.